ministração da palavra. Abre comigo a sua Bíblia, então, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Eu creio que os irmãos vão ficar aí intercedendo pelo pastor Wesley quando estiver pregando. Eu preciso da sua ajuda, principalmente um tema como esse, o tema de batalha espiritual. Eu preciso da intercessão dos irmãos. Amém, queridos? Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ainda tem algo especial reservado para nós aqui. Se você quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Jesus. Eu também quero, então vamos deixar Jesus falar e eu creio que Ele vai falar conosco. Efésios, capítulo de número 6, como é o tema deste congresso. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga só um bocadinho. Eu espero. Enquanto você acha, quero parabenizar essa mocidade. Está muito lindo esse negócio. Enquanto vocês estavam louvando a Deus, eu estava ali sentindo a presença do Pai. E o Senhor me fez entender que esses louvores não ficaram aqui em Serra Azul, mas subiram até o trono do Pai. O Senhor recebeu e isso alegrou o coração de Jesus. Amém? Graças a Deus. 4 congressos, coisa linda. Vocês estão de parabéns. Vocês estão muito chiques, hein? Vocês estão bonitos demais. Olha só. Maravilha. Glória a Deus. Quem não tinha achado ainda achou, diga amém. Amém. Efésios capítulo 6. Vamos ler desde o versículo de número 10, irmãos, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu glorifico ao Senhor por esta palavra. Deixa eu ver se eu consigo segurar o vento um pouco. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. O Senhor Jesus, queridos irmãos, sempre que me faz lembrar desta passagem da armadura de Deus, eu aprendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus, Ele realmente tem algo aos nossos corações. É bem verdade que é o terceiro, último dia do congresso. Provavelmente os irmãos já ouviram falar muito aqui hoje, ou melhor, ontem, antes de ontem, acerca da armadura de Deus. Mas eu creio que o Senhor ainda tem algo para as nossas vidas. É uma responsabilidade muito grande encerrar o congresso, principalmente depois de ter passado por aqui meu amigo, o pastor Carlos Mendes, né? Na sexta-feira me parece que o pastor Mirajara, não foi isso? E eu soube que foi bênção, o Senhor bradou neste lugar. Mas eu creio que o Senhor ainda também tem alguma coisa para as nossas vidas aqui esta noite. Amém? Vamos então entender o que o Senhor colocou no meu coração. Antes que eu fale, queridos irmãos, acerca da armadura de Deus, sobre o tema deste congresso, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Para nós chegarmos neste texto, eu quero tentar fazer os irmãos entender algumas coisas, por causa das quais Paulo estava escrevendo isso à igreja que estava na cidade de Éfeso. Queridos irmãos, Éfeso era uma grande cidade ali que se destacava na costa oeste da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha pelo menos 4 fatores ao seu favor, que faziam com que ela se tornava uma cidade conhecida, uma cidade proeminente, uma cidade que se destacava na época de Paulo. E eu quero falar bem rapidinho, pelo menos esses 4 fatores para os irmãos. O primeiro era o fator econômico. Por que o fator econômico destacava essa cidade de Éfeso?
Irmãos, naquela situação, ela estava situada na entrada de um rio chamado Caisté. E Éfeso era o porto marítimo mais favorável da província da Ásia e o mais importante centro comercial na parte oeste de Tarso. Então daqui o primeiro fator que fazia de Éfeso uma cidade muito conhecida, a situação ou o fator econômico. Diga comigo, o fator econômico. Segundo fator, o tamanho da cidade. Embora Pérgamo era a capital daquela província, mas era Éfeso a cidade maior daquele lugar. Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Quantos habitantes? 300 mil. Quantos habitantes? 300. Quantos habitantes? 300. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então era o segundo fator que destacava aquela cidade. O primeiro fator econômico, o segundo, o tamanho da cidade. Era uma cidade grande, de cerca de 300 mil habitantes. O terceiro fator era o fator cultural. Diga comigo, cultural. Cultural. Queridos irmãos, havia na cidade de Éfeso um grande teatro com capacidade para 25 mil pessoas. Para quantas pessoas? 25 mil. É só você gravar, irmãos, glória a Deus. 25 mil pessoas cabiam no teatro daquela cidade. Então também era uma cidade conhecida pelo fator cultural. Era um teatro que inclusive Paulo teve que enfrentar os efésios ali naquele teatro. A Bíblia nos mostra isso. Talvez a gente fale um pouco disso mais para frente. Mas o mais significativo fator que fazia daquela cidade uma cidade conhecida era o fator religioso. Diga comigo, religioso. Eu devo dizer tudo isso para os irmãos entenderem onde é que o Espírito Santo quer nos levar aqui esta noite, irmãos. Eu sei que o começo da mensagem é sempre aquela expectativa, onde é que vai dar isso, onde é que vai chegar. Mas se você tiver um pouquinho de paciência e comendo a palavra aqui, prestando bastante atenção no que o Espírito Santo está te dizendo, pode ter certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque o meu Deus tem um alimento do céu aqui para a tua vida. Aleluia. Irmãos, esse fator religioso, havia na cidade de Éfeso um grande templo de uma deusa chamada Artemis. E na linguagem dos romanos, o nome dessa deusa era Diana. Talvez os irmãos já ouviram falar de Diana, a deusa dos Efésios. E este templo que estava ali na cidade de Éfeso era um grande templo, queridos irmãos. Para você ter ideia, era um templo com 127 colunas de 60 metros de altura cada uma. Quantas colunas eu falei, só para saber se você está prestando atenção? 127 colunas sustentavam este templo. Dentro deste templo estava uma imagem desta deusa chamada Diana. Era uma deusa considerada a deusa da lua, a deusa da caça e também a protetora das meninas. Você já vai começando a entender o porquê que Paulo estava falando acerca de batalha espiritual com os irmãos dos Efésios, com os irmãos de Éfeso. Paulo sabia o que ele estava dizendo. Paulo sabia o porquê de falar de batalha espiritual para aquela cidade. Irmãos, para você ter ideia, teve uma época, nessa época de Paulo, as moedas foram cunhadas com uma imagem escrita Diana dos Efésios, com uma imagem dessa deusa. Era um demônio que estava naquela cidade. Eles acreditavam que essa deusa tinha sido levada pelo próprio Zeus, que era considerado o pai dela. E ela era irmã gêmea também de um outro deus ali que era chamado de Apolo. Talvez os irmãos já devem ter ouvido falar da mitologia grega e esses deuses, etc. E tal. Então considerava-se Diana irmã gêmea de Apolo. E os dois eram filhos de Zeus. Meu Deus, onde é que vai chegar esse negócio, essa mensagem? O que tem a ver com a armadura? Só fala para a pessoa que está do seu lado, tem um pouquinho de paciência que nós chegamos lá. Um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, era uma cidade que quando Paulo chega ali, voltando da sua segunda viagem missionária, Paulo então inaugura a igreja em Éfeso. Ele acaba de chegar em Jerusalém. Preste atenção para você entender. Amém? Ele acaba de chegar em Jerusalém e depois ele volta para Éfeso, onde ele fica por 3 anos ensinando os irmãos. Quanto tempo Paulo ficou lá? 3 anos. Quanto tempo? 3 anos Paulo ficou em Éfeso ensinando os irmãos. Isso começou, irmão, cerca do ano 50 depois de Cristo. Mas eu não vou ficar dando tantos
dados aqui para que os irmãos não se percam e a gente possa chegar no ênfase da mensagem, no clímax da mensagem que o Senhor quer nos levar esta noite. Irmãos, quando Paulo está em Éfeso, foi de lá que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, para os irmãos terem ideia. Poucos anos depois, Paulo é levado a Roma, onde ficou prisioneiro, e ali de Roma ele escreve esta carta aos Efésios. Eu fico imaginando, queridos irmãos, Paulo preso em Roma, e de repente o Senhor falando com ele. Eu imagino Deus visitando Paulo e dizendo: filho, pois não, Senhor. Observa um pouquinho o soldado romano. Pois não, estou vendo, tem um ali, tem outro ali. Ele estava preso, irmãos. Ele estava o quê? Ele estava preso em Roma, e contemplando alguns soldados romanos. Eu imagino Deus falando com ele: dá uma olhadinha no soldado. Eu já vi, Senhor, tem um ali, outro lado do carro, está ali, está tudo ali. Não, mas presta atenção na armadura deste soldado. Tem um capacete, tem uma couraça, tem espada, tem cinto, tem sapato, tem escudo. Mas Senhor, por que o Senhor está falando isso? Aqui é analogia minha, irmão. A Bíblia não diz, mas eu fico pensando com Jesus umas coisas meia doidas assim. O Senhor vai dando esses mantos. Eu imagino o Senhor dialogando com Paulo. E quando o Senhor fala: Paulo, presta atenção nas peças dessa armadura. Sim, Senhor, estou prestando atenção. Olha o capacete, está tudo ali. Sabe o que é, Paulo? Pois não, Senhor. Vocês também têm disponível uma armadura como essa. Como é, Senhor? Vocês também têm disponível uma armadura, só que é espiritual. Deus, mas como é esse negócio? Por que eu preciso de uma armadura espiritual? Para você lutar contra principados, contra potestades, contra os demônios, contra aqueles espíritos malignos que se levantam contra a sua vida, contra a vida da minha igreja. Então, Paulo, preste atenção na revelação que eu vou te dar. Tá bom, Senhor, mas qual é a revelação? Eu vou ter que te dizer, Paulo, você tem que dizer aí para a minha igreja que existe o capacete da salvação. Como é que é? O capacete do quê? Da salvação. Capacete da salvação. Existe também a couraça da justiça. Couraça da justiça. Couraça da justiça. Existe o cinto da verdade, ele foi anotando. Existe o sapato da preparação do evangelho. Existe o escudo da fé. E existe a espada do Espírito. Então imagine, irmãos, que Paulo começou a meditar sobre o assunto. Paulo começou a orar e buscar em Deus uma revelação profunda sobre como explicar isso aos irmãos que estavam em Éfeso e que passavam por momentos de batalha espiritual por causa deste principado chamado deusa Diana. Irmãos, antes que eu continue nessa mensagem para a gente entrar aqui acerca exatamente da armadura, deixa eu te dizer um negócio. Se você assimilar a mensagem de hoje, meu irmão, daqui para frente não vai ter mais capeta que vai deixar você cabisbaixo, não vai ter mais demônio que vai fazer você recuar, não vai ter mais demônio que vai apontar o dedo para você, fazer você ficar com medo. Por quê? Porque você vai entender que existe uma armadura de Deus que te protege. Uma armadura que está disponível para você conquistar território do Senhor. Meu irmão, vira para a pessoa que está do seu lado, já vai falando assim para ele: meu irmão, a partir de hoje tu vai virar um conquistador de Jeová, um conquistador de Jeová, um conquistador de Javé, porque com a armadura dele reajustada na sua vida, não tem principado que não caia, não tem demônio que não caia por terra, não tem demônio que você não possa vencer. Você tem coragem? Você tem coragem? Existe, eu já vou continuar na armadura. Existe um caminho a ser trilhado. Isso aqui é a revelação que eu recebo de Deus. Existe um caminho a ser trilhado por ti, meu irmão, minha irmã, que Deus colocou à sua frente. Uma trajetória desligada do céu. E Deus está te dizendo nesta noite: ei, filho meu, minha filha, reajuste a armadura, te coloca de pé, te prepara para marchar, porque há uma vitória que você precisa conquistar ela. O meu Deus vai tirar pessoas, escuta o que eu estou dizendo. O meu Deus vai tirar pessoas aqui hoje de posições de acomodação, de comodismo, e vai levar você para uma grande conquista para Ele na terra. O meu Deus mas para isso a armadura tem que estar ajustada. Para isso a armadura tem que estar bem ajustada em você, porque senão você não resiste. Paulo estava dizendo do dia mau. Irmãos, não é verdade quando a gente ouve no nosso meio. Eu comentava isso ontem com alguém.
só vai ter vitória, só vai ter vitória, só vai ter vitória. Não! Glória a Deus, aleluia. Paulo está dizendo que existe o dia mau. Existe o dia, irmão Tiago, que as coisas estão erradas, irmão Mateus. Existem os dias, meu querido irmão, nobres obreiros do Senhor, irmãos do tipo de oração. Existem os dias que as coisas não dão certo também. Deus permite isso acontecer, rabadato de sai, que é benefácia, para preparar você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Deus permite isso acontecer, para você não ficar mal acostumado com aquilo que Ele tem para fazer. Mas tem uma coisa: se quando chegar o dia mau, a armadura estiver bem ajustada, você resiste, você consegue, você chega lá. Tem o dia das lágrimas. Chega o dia que a gente quer entregar os pontos. Fale para alguém que está do seu lado: você não é de ferro. Você não é de ferro. Se for mulher, diga: você não é Mulher Maravilha. Se for homem, diga: você não é Super-Homem. Você não é maravilha. Agora fala assim para ele: mas tem uma coisa, Deus te entende. Deus te entende. Jesus te entende, irmão. E como te entende? Se tem alguém que te entende, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. O dia mau chega mesmo. Sabe aquele dia que você se sente frustrado por não ter vencido? Sabe aquele dia que você queria que tivesse sido diferente? E aí você se cobra por não ter dado certo. Você se cobra por não ter conseguido. Ah, Jeová, eu estou no camarada que é sequer sério. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus aqui. Meu querido, nem Ele cobra de você o que você está cobrando. Nem Deus cobra de Deus, te entende. Ele sabe que você é ser humano. Ele sabe que tem um dia mau. Mas hoje Ele te trouxe aqui para reajustar a sua armadura. Porque você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Todos vão olhar para você e vão ter que dizer: só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Deus vai fazer uma coisa nova lá na tua casa. Só para você saber que Ele é Deus. Mas vamos entender um pouquinho. Se Paulo começou a falar, irmãos, de armadura, é porque existe uma batalha espiritual travada no mundo espiritual. Paulo estava dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos. A sua luta não é contra aquela pessoa que te calunia. A sua luta não é contra aquela pessoa que taca pedra em você. A sua luta não é contra aquele patrão maldoso que não tem dó de você. A sua luta não é contra aquele parente que te humilha, que te deixa olhando para o chão, que te deixa triste, abatido, angustiado. Não. A tua luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. A tua luta é espiritual. Você tem que lutar contra os demônios que usam essas pessoas. Mas fica tranquilo, meu irmão, porque hoje você está no batalhão general de Jeová, no Senhor dos Exércitos, e a Sabaote. Ele está aqui hoje e vai instruir você para a batalha. Deus vai instruir você para a batalha. Já chega de baixar a guarda. Já chega de recuar para o inimigo. Já chega de desistir quando o diabo bate um pé, você recua. A partir de hoje, meu irmão, se Satanás bater pé para você, tu vai bater os dois para ele, quem vai correr. Quem tem que correr é ele, irmão. Bata no peito e diga: eu sou soldado de Jeová. Eu sou soldado de Jesus Cristo de Nazaré. Tem soldado de Deus aqui na nossa cidade? Tem soldado de Deus aí na igreja? Tem soldado de Deus? Tem soldado de Deus, irmão? Então a ordem é para marchar. Fala para a pessoa que está no céu: a ordem é para marchar, é para marchar, é para marchar. Em outras palavras, Deus está te dizendo: ei, irmão, avança, meu querido, avança, avança, porque já existe uma ordem de vitória para a tua vida. A sua vontade é melhor, o seu papel é só lutar. A vitória já foi ganha para você lá na cruz do Calvário, mas você precisa lutar. Agora Paulo está dizendo: revestidos
seu irmão, irmãos, tem que ser a armadura completa. Tem que ser a armadura completa. Se faltar uma peça, tu está desprotegido. Não pode faltar nenhuma. E quando a gente olha para essa palavra, revestimos de toda a armadura para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Sabemos que o diabo arma ciladas contra as nossas vidas, sim ou não? Sim. Ele arma ciladas. Vamos então navegar na armadura. No versículo de número 14, Paulo fala assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a queridos irmãos, Glória a Deus. nessa batalha espiritual, muitas setas que o inimigo usa é através de pessoas, com fofocas, calúnias, mexericos, difamações, levantes, etc. Mas outras setas ele lança soprando no seu ouvido, te dizendo: você não vai conseguir, te dizendo: você não vai chegar lá, te dizendo: você é um derrotado, te dizendo: essa vitória não é para você, te dizendo: desiste. Satanás todos os dias se levanta e lança seta nos seus ouvidos para te falar: essa vitória nunca vai acontecer na sua vida, você nunca vai conseguir alcançar este sonho, você nunca vai chegar onde você está sonhando, meu irmão. Satanás hoje vai ficar com dor de cabeça, porque eu estou aqui na condição de profeta de Jeová para alertar você e dizer: ele é mentiroso, meu irmão. Você vai conseguir sim, você vai chegar lá sim, você vai chegar lá sim. E aí alguns sentimentos podem atingir o seu coração, como por exemplo dúvidas. Ele lança a seta e o seu coração pode ser atingido por dúvidas, e você começa a se perguntar: será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá? Será que eu consigo? A dúvida quer martirizar você. Mas hoje Jesus Cristo veio aqui para te dizer, meu irmão, pode ficar tranquilo, porque essas dúvidas que Satanás tem lançado no teu coração, o antídoto já está sendo aplicado pela palavra, e meu Deus vai ensinar você a tirar toda dúvida, toda dúvida. E antes que eu continue pregando, meu irmão, já erga a sua mão direita aí, e eu profetizo agora em nome de Jesus: toda dúvida, cai por terra agora, cai por terra agora. Sentimento de incredulidade vai saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não é só dúvida. Às vezes Satanás lança o medo. Ai, irmão. O medo de não chegar lá, o medo de não alcançar o milagre, o medo de não dar certo o sonho, o medo de você nunca sair desta prova que está passando, porque cada dia que passa parece que está mais estreito. Cada dia que passa parece que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, e você sente medo de Jesus não mudar o quadro. Eu vou te dizer um negócio, meu irmão, fica tranquilo, porque Jeová Rafa, Shalom, Nissi, o El Shaddai, ele está aqui hoje para te dizer: descansa o teu coração, porque ainda que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o que pedirá. Talvez Satanás lance um sentimento de culpa, te faça sentir culpado pelas derrotas, culpado por tudo que está acontecendo. Fala para a pessoa que está do seu lado: a fé é a armadura que rebate essas setas. Mas vamos falar um pouquinho do cinto da verdade. O que significa isso? Paulo está dizendo: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele está falando aqui sobre o cinto da verdade. Diga comigo: cinto da verdade. O que significa isso? Falar a verdade, irmãos. Viver a verdade. Andar na verdade. Estar na verdade. Defender a verdade. Não concordar com a mentira. Cada vez que você mente, ou cada vez que você concorda com a mentira, você
está tirando o cinto da verdade da sua armadura. E se não tiver toda a armadura, as setas do inferno te atinge. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: será que você não tem contado uma mentirinha, não? Tá na mentirinha, não? Sem o cinto, a armadura fica frouxa. Imagina a couraça sem o cinto, para ajustá-la, vai ficar frouxa e você fica desprotegido, irmão. Querido, você precisa entender que essa armadura é real. Eu vou dizer de novo, você tem que entender isso aqui hoje. Essa armadura é real, ela existe no mundo espiritual. Ai, se Jesus abrisse os seus olhos para você ver a sua armadura. Ela existe, irmãos. Como é que está a sua? Será que ela está bem ajustada em você? Para você ganhar? Ou existe alguma peça que está faltando? Nós estamos agora falando da verdade. Observe que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 25, na linguagem de hoje. Está escrito assim: por isso, não mintam mais. Cada um fale a verdade com seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Em verdade. Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora diga comigo: Jesus Cristo é a verdade. Diga: o Espírito Santo é a verdade. Diga: Deus é a verdade. Agora diga: o diabo é o pai da mentira. Eu provo que Jesus Cristo é a verdade lendo João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Deus é a verdade. Em Deuteronômio 32, versículo 4, a parte B diz: Deus é a verdade. João capítulo 15, versículo 26, você vai ver que o Espírito Santo é a verdade. Mas está escrito assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. E João 8,44: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe aquela mentirinha de estimação, irmão? Sabe aquela, irmão? Só para você entender como é profundo isso. As pessoas que estudam aqui, por exemplo, um monte de gente falou aqui que é a mão da minha esposa, né? Sabe quando você vai fazer prova, se você faz uma colinha, você está mentindo. Isso é pecado. Pastor, porque você está falando que semana a Paula falou que a gente cola? Não, fique em paz. Só estou citando como exemplo. Qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de engano é pecado. A armadura fica frouxa e o diabo pode atingir você. Vamos correr um pouquinho, porque tem outras peças. Diga comigo: couraça da justiça. Couraça da justiça. Pergunta para o seu irmão se ele sabe o que é uma couraça. É uma couraça. Quem sabe, diga amém. Amém. Quem não sabe, diga misericórdia. Misericórdia. Couraça nada mais era, irmãos, do que o colete que eles colocavam. Couraça porque era feito de couro. Se for para falar hoje, é como se fosse um colete à prova de balas. Diga comigo: colete à prova de balas. Colete à prova de balas. Isso é uma couraça. Protege os órgãos vitais. Isso aqui é tão profundo, gente. Diga comigo: órgãos vitais. Mas e no mundo espiritual? O que são os órgãos vitais? Irmão, se a gente fosse falar dos órgãos vitais, eu estou citando aqui as peças da armadura. Precisaríamos de um culto para cada peça, para você entender a profundidade disso aqui. Porque a couraça da justiça protege os órgãos vitais, e dos 5 órgãos vitais que nós temos, 4 estão nessa região: coração, rim, fígado, pulmão, etc. São os órgãos vitais, ou seja, órgãos essenciais à vida. E no mundo espiritual isso tem um significado. Você está com a couraça da justiça, é você proteger o seu coração das setas do diabo. Meu irmão, não se iluda com aqueles negócios que Satanás lança.